Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Adilson, ex-goleiro do Ceará. Correu, bateu, defendeu Adilson! Você está ouvindo Portalcast, o podcast do Portal Alvinegro. Portalcast, entrevista no ar. Isso mesmo, torcedor alvinegro. Agora, além do nosso podcast semanal, você também acompanha aqui com o Portal Alvinegro um Portalcast Entrevista. E para dar o pontapé inicial a esse Portalcast Entrevista 01, nós temos ele, um dos maiores ídolos da história recente do nosso clube, Adilson Cândido de Souza, ou simplesmente Adilson Paredão. Ídolo de uma geração, um dos maiores goleiros da história do Ceará, um dos caras que mais fizeram defesas difíceis na história deste Alvinegro de Porangabuçu, hoje aqui com a gente, esse primeiro Portalcast Entrevista. Adilson, muito obrigado pela sua presença, já em nome de toda a equipe, te agradeço demais, e muito obrigado também por tudo que você fez com a camisa do Vozão. É um prazer enorme estar falando com vocês, depois de algum tempo. Acho que eu só dei umas 2, 3 entrevistas, mais ou menos isso, e continuo acompanhando o Ceará, feliz, mais alegria do que tristeza, algumas tristezas, algumas coisas que mexem com a gente. Hoje o prazer é enorme estar falando com vocês. Isso aí, Adilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Agora é chamar os nossos comentaristas e entrevistadores de hoje, começando por ele, Honorato Vieira, que você tem aí a falar sobre o nosso querido Paredão, que hoje está no Portalcast Entrevista 01. É uma honra imensurável entrevistar um cara que marcou a minha infância ali, meus primeiros anos de arquibancada. O Adilson é um exemplo para todo mundo, assim, né? Pela situação que o Ceará estava, um cara que nos salvou em muitas oportunidades e sempre defendeu as cores do Ceará, a camisa do Ceará com muito respeito, profissionalismo, e sempre demonstrou gratidão a essa torcida maravilhosa. Então é uma honra que a gente nem tem noção de estar entrevistando um cara desse tamanho, desse porte e de uma referência tão grande como o Adilson é. Exatamente, demais. Estou aqui nervosíssimo com essa entrevista e uma honra imensa. Bruna, você também que com certeza é fãzaça desse goleiro, o que você tem que falar do Adilson Paredão aí pra gente? Muitas boas lembranças. Adilson, nossa, eu não ia tentar estádio na época que ele estava aqui no Ceará, né? Principalmente nos anos 2000. Mas, cara, as narrações eram um negócio inacreditável. Era sempre um milagre que surgia. E é inacreditável mesmo que a gente está conseguindo entrevistar um dos grandes ídolos do nosso clube. Um cara super de boa, super querido pela torcida. O verdadeiro paredão que até hoje nenhum goleiro se aproximou no quesito de sua idolatria. Então, acho que é uma honra, como diz o Honorado, estar entrevistando e que a gente consiga passar para esse torcedor um pouco mais recente qual a importância que o Adilson foi dentro do nosso clube. Isso aí, ele merece demais. JB Souza, você tem a falar aí sobre o nosso Paredão? Fala, Matheus. Quero saudar o torcedor alvinegro que mais uma vez nos dá a honra, saudar o Honorato, a Bruna e, claro, ao Paredão Adilson. Dizer que é uma honra muito grande ter a oportunidade de bater um papo com ele, de entrevistá-lo. E eu quero iniciar dessa forma porque é necessário fazer uma menção honrosa a tudo aquilo que o Adilson representou e ainda representa para essa torcida do Ceará. Eu sou novo, tenho apenas 23 anos e o meu crescimento se deu num momento muito difícil para o torcedor do Ceará. Era algo que nós vivíamos e eu vi isso de perto, mesmo sendo muito jovem, muito criança ainda. E eu vi muitas derrotas, alguns momentos muito doloridos, mas em meio a esses momentos havia uma referência positiva, não sei se a única, mas talvez sim a única referência positiva em tanto caos, em tanta situação ruim para o torcedor do Ceará. Essa referência positiva era o Adilson, que por muitos momentos foi o ponto-chave, o único destaque do nosso time e marcou sem dúvida nenhuma época e até hoje é lembrado pelo torcedor do Ceará com muito carinho. Então é uma honra
repito, indescritível poder conversar com ele. E sem dúvida nenhuma, essa moçada aí mais nova, que não teve a oportunidade de ver o Adilson em campo, pelo menos vai ouvir um pouco do que ele tem para falar, do que ele tem para abordar, e a gente vai contar essa história aí também com muito carinho, porque ele merece muito. Merece demais o Adilson, merece muito mesmo. E tudo que a gente puder fazer para relembrar a história dele com a camisa do Vozão, nós vamos fazer com certeza. Eu sou um cara até suspeito para falar, porque quem sabe, quem convive comigo já há algum tempo, tem a certeza do quanto eu sou fã do Adilson, quanto ele é ídolo para mim. É um cara que, mesmo tendo visto um pouco dos jogos antes de Sérgio Alves, de Mota e Arley e outros caras, mas ele foi o que mais marcou a minha infância, porque eu já tinha ali por volta de 10 anos, já estava um pouco mais crescido, digamos assim, e entendendo um pouco mais do futebol, da paixão pelo Ceará. Eu pude ver um goleiro que não só calçava as luvas, mas também vestia o manto do Ceará dentro de campo. Um cara que defendia a gente não só dentro dele, mas também fora do campo. Enfim, é um ídolo gigante para mim, é um cara, se eu puder um dia pintar um memorial no meu quarto, na minha casa, com os maiores ídolos da história do Ceará, para mim, com certeza, o número 1 vai ser o Adilson lá, com certeza absoluta. Você que nos escuta, antes da gente começar as perguntas, por favor, nos siga lá nas redes sociais, Portal Alvinegro, tudo junto. Você nos encontra no Instagram, Facebook, Twitter, no YouTube e também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, em todas as outras plataformas que você puder achar um podcast. Esse Portalcast Entrevista 01 vai estar lá. Então, não deixe de conferir, não deixe de compartilhar também com seus amigos. Dando início às nossas perguntas, já inicio fazendo a primeira pergunta, Adilson. Queria saber sobre o seu início lá no Atlético Mineiro. Você foi um cara revelado pelo Galo Mineiro, o time da sua cidade, o time do seu estado, onde você começou realmente na sua casa. E apesar de estar na sua casa, de ter um início lá na sua terra, você fez apenas 8 jogos no Atlético e acabou saindo um pouco contestado devido a uma falha contra a equipe do Botafogo. Num jogo importante contra o Botafogo, você acabou falhando. O que você tem a dizer sobre esse jogo? Foi ali realmente que acabaram as suas chances no Atlético Mineiro? Eu realmente, teve um jogo que eu entrei substituindo o Tafarel, um jogo contra o Juventude, ele tomou o terceiro cartão amarelo. Logo em seguida, jogamos contra o Botafogo no Rio, no ano que o Botafogo foi campeão. E lá estava chovendo bastante. Então, nesse jogo, nós sofremos uma derrota. Eu cometi, se não me engano, acho que foram algumas falhas nesse jogo. Perdemos o jogo. E no momento estava 0x0, nós tivemos 2 oportunidades. Me lembro que uma foi com o Caio, cara a cara com o Wagner, ele bateu para cima. E a outra com o Euler, cara a cara também. E não era um dia nosso. Nossa zaga batendo cabeça, a gente tentando, e chegou uma hora que eu estava fazendo cera para o jogo acabar, para a gente não tomar mais. Mas houve assim as falhas que eu contra o Botafogo, mas não sei se foi predominante assim para talvez futuramente eu ter saído. Mas você conta no dedo aí os goleiros da base. Se eu falar para você que o goleiro da base, o único que chegou a jogar mesmo, foi o João Leite. De lá para cá foram goleiros de fora que vieram. Por último agora o Vitor, que veio do Paulista, ele foi pro Grêmio e do Grêmio foi pro Atlético. É difícil, o Atlético Mineiro é uma casa assim que o goleiro da casa não faz milagre não. Lá não tem muito valor o goleiro da casa não, tanto que todos dizem que o goleiro do Atlético tem que sair e jogar no outro clube. E pegando esse gancho do Matheus, Adilson, eu quero falar um pouco ainda sobre o Atlético Mineiro, né? Que você teve que disputar a posição com o Tafarel, goleiro já consagrado na seleção brasileira, já conhecido mundialmente. Como foi disputar e qual foi a sensação de brigar por uma vaga no gol com o grandíssimo Tafarel? Olha, rapaz, para mim, eu profissionalizei em 95. Eu estava na Copa São Paulo. Estou na Copa São Paulo pelo Atlético Mineiro e assim eu subi profissional, né? Eu estava em São Paulo, foi quando o Atlético contratou o Tafarel, e eu falo isso hoje porque foi uma coisa que me surpreendeu. Eu tenho vergonha de falar não, na época eu pensei, nossa, deve ser foda trabalhar com esse cara, campeão do mundo, né? Deve ser cheio de coisa. E olha, eu vou falar com você, cara, hoje esse dia é interessante, que algumas semanas atrás eu fui questionado aqui em Minas sobre isso. Aqui, qual foi o maior profissional que você pegou? Olha, para mim foi o Tafarel. Esse aí
como pessoa, como profissional, para mim foi um exemplo, como é até hoje. Teve as falhas dele no Atlético também, teve um momento ruim no jogo, se eu não me engano, foi contra o América Mineiro, que nós perdemos o jogo na Independência, né? Que ele foi dar um corte no cara, perdeu a bola, fez uma falta, foi expulso. Então, até mesmo os grandes falham. E foi uma pessoa assim que eu tive o prazer assim, eu fiquei 3 a 4 anos no banco de reserva dele, assim, que se falassem assim, Adilson, você fica mais 10 anos? Ficava. Porque todo dia era dia, que estava sempre aprendendo alguma coisa, como pessoa, como profissional, um exemplo. Uma pessoa que eu lembro que no Atlético Mineiro também passou por uma situação financeira muito complicada. Ele comprava cesta básica para dar para os funcionários do Atlético Mineiro em 95. E hoje existe a Cidade do Galo hoje, mas na época era só a Vila Olímpica, tinha o sem treinamento, na época que se dizia sem treinamento, mas era longe, hoje é a Cidade do Galo. E há 1 ano e meio eu estive lá na Cidade do Galo visitando os colegas, né, que da rouparia, algumas pessoas da comissão que são os mais antigos que permanecem. E o pessoal ainda falava que na época eles eram felizes e não sabiam. Porque o Tafarel que segurava as pontas lá, né? Comprava uma cesta básica. Uma vez por mês encostava um caminhão baú cheio de cesta básica, mais ou menos na média de 100 a 200 cestas básicas para poder dar para os funcionários. Aí ele comprava e dava. Na época ele era patrocinado pela Diadora, a roupa da Ombongo, chegava saco, aquele saco de lixo grande preto, chegava de roupa. Ele pegava e dava para os garotos da base. Então foi uma pessoa assim que foi um exemplo. Para mim foi um exemplo de profissional e de homem. A mulher dele, a Andréia, outra pessoa fora de série. Então para mim foi um aprendizado muito grande e para mim foi uma honra. O dia que minha esposa conversou com ele por telefone, ela chorou. Então, e nós íamos jogar no Sul na época contra o Juventude, encontrava com ele no hotel. Ele ia lá no hotel para a gente poder conversar isso, eu já estava no Ceará. Então, para mim foi assim, um aprendizado muito grande. Um privilégio, para mim foi um privilégio ter tido a oportunidade de ter trabalhado com ele. Ainda nesse assunto atlético, Adilson, a gente optou por esse caminho de começar algo em ordem cronológica. Lógico que a gente vai falar sobre o Ceará mais à frente. A gente iniciou falando do Atlético para seguir logo desde o começo, falando do início da sua carreira e ainda seguindo nesta linha de pensamento. Ainda vou abordar o assunto que o Honorato falou anteriormente sobre o Tafarel. Ele, ao longo da carreira, se consolidou como um cara que conhecido por pegar muitos pênaltis. Era uma das grandes características que ele possuía. E você também, dentro das possibilidades que tinha, também conseguiu pegar muitos pênaltis. A gente lembra do título de 2006, que você pega um pênalti na primeira final. A gente lembra na Série B do mesmo ano, que no jogo contra o Guarani de Campinas, no Castelão, você também pega um pênalti. E foram pênaltis muito marcantes que acabaram ajudando o Ceará na sua passagem por aqui. Foi uma das coisas que você conseguiu aprender com a convivência com o Tafarel, ser um exímio pegador de pênaltis? Olha, eu falo pra você, às vezes eu via o Tafarel treinando, às vezes eu via ele treinando assim, tinha dia que eu olhava assim e falava, gente, eu não tô acreditando. Não tô acreditando que eu tô vendo ele treinar ali, eu tô treinando junto. Então, assim, pra mim, cada dia que passava, hoje na minha casa, se não me engano, acho que eu tenho umas 3, 4 camisas dele, da época do Atlético que ele me deu, né? Material esportivo, na época que eu tive na seleção sub-20. A primeira luva que eu levei, eu não tinha contrato, não tinha nada. Ele que me deu, falou, não, então aqui me deu 2 pares de luva. E lá eu tive o prazer de conhecer o Luiz Gonzalez, que até hoje eu tenho contato com ele. Hoje o Luiz Gonzalez, se não me engano, acho que está na U-Sport, concorrente da Reus. E a gente teve amizade. Aí depois o Luiz começou a mandar material para mim, mandava material para mim, tanto que a caixa chegava na minha casa. Aí eu entregava o material do Tafarel e entrava em contato com o Nelson de Jesus, falando assim, ninguém conhece, né? Que Nelson de Jesus era o Dida, que estava no Cruzeiro na época, então ligava pro Dida, ele levava o material dele. Aí alguém pode até questionar por que mandava para sua casa. Porque eu era o mais novo, e o que acontece? Eu vou ser sincero, ninguém tinha tempo para ir no correio não. Tafarel não ia no correio buscar as caixas, Dida muito menos. Então eu falo assim que o Severino Quebragalho ia lá, buscava,
Depois pegava um táxi, um carona com alguém para levar. Em Tafarel eu levava durante o treino, né? Põe na bolsa e levava, pegava o ônibus. Mas pro Dido já era mais longe, que era a Toca da Raposa. Então tinha que pegar um táxi ou ligar para ele e marcar em algum lugar. Mas assim, para mim foi muito marcante. Marcante mesmo. Desculpa a brincadeira, para mim foi inenarrável, rapaz. Foi uma situação maravilhosa ter tido aquela oportunidade. Agora, mudando um pouco de assunto, Adilson, vamos falar da sua chegada ao clube. Como se deu a sua vinda para o Ceará? Alguém te indicou? Alguém te falou alguma coisa? E como você via o cenário do clube no início aqui, lá em 2004, 2005, quando você chegou ao Mais Querido? Como foi esse início? Conta um pouco aí pra gente. As coisas foram acontecendo. Do Rio Branco eu fui pro Ceará. Até o Dimas, eu lembro até hoje, minha esposa estava grávida do meu filho mais novo e o Max Santos estava conversando com o Dimas, que o Max Santos já tinha jogado no Ceará. O Max Santos falou: Adilson, rapaz, vem agora para Americana. Eu morava em Campinas, né, dava 1 hora de viagem de carro mais ou menos, vem agora para Americana, porque o rapaz do Ceará está aqui, se você quiser ir para lá ele está aqui, vem para cá agora. Aí fui para lá de manhã. Tanto que na época, em 2004, eu não fiz nem acerto com o Rio Branco de Americana. Ficou dinheiro meu para trás, que hoje eu não tenho nem como querer recorrer mais. Então, abri mão. A única coisa que eu falei, olha, minha esposa está grávida. Aí eu falei para ele, eu vou precisar que vocês possam me dar auxílio. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, que nós temos um conselheiro lá, que é dono de maternidade, que é o Dr. Eulino. Tanto que meu filho nasceu na maternidade do Dr. Eulino. Então, assim, devo muito ao Dimas. Dimas Figueira foi um cara que me estendeu a mão, que me ajudou nos momentos difíceis do Ceará. Quando o pessoal não me queria, ele era um dos poucos ali que não, Adilson fica, que segurou as pontas para mim. Alexandre Frota fez todo o esforço para mim ir para o Ceará. Então, Malveira, Lula Pereira. Então, assim, são as pessoas que hoje talvez são esquecidas pelo clube. Mas são pessoas que na hora do osso lá atrás foi que seguraram as pontas mesmo. Então, rapaz, vou falar com você, com toda a dificuldade nossa, era bom. Era gostoso, porque era uma dificuldade prazerosa, que tudo ali era na base da vontade. O seu Anacleto fazia de tripas corações ali para poder dar uma condição melhor para nós ali, de massagista, fisioterapia. O Ceará tinha um contrato com a FIC, tinha que ir lá na faculdade fazer fisioterapia, que não tinha local direito. Dr. Henrique César, maravilhoso, pena que eu perdi o contato dele. Então, assim, foram pessoas maravilhosas que passaram assim na minha vida e que marcaram mesmo. E falando de Ceará, a gente não tem como não lembrar de 2006, como já comecei falando, o título de 2006 contra nosso grande rival Fortaleza. Todo aquele contexto, toda aquela história do Fortaleza estar na Série A, tem um time muito forte, tem muito dinheiro naquele ano para ser investido. E enquanto isso, o Ceará, na época das vacas magras, na época realmente de muitas dificuldades financeiras, muita dificuldade de contratações, como foi para você participar daquele campeonato cearense, daquele título, e sendo um dos principais jogadores do Ceará naquele campeonato, se não o jogador mais importante do Ceará? Ao meu ver, já digo logo, foi o jogador mais importante, mas eu quero saber de você. Qual a importância daquelas 2 vitórias e do título conquistado contra a equipe do Fortaleza? Olha, foi um ano muito difícil, 2006. Foi um ano muito complicado, foi um ano que as coisas não estavam assim caminhando corretamente. Ferdinando veio treinador com certo conhecimento, né, uma certa bagagem, mas não conseguiu implantar o seu esquema que o pessoal conseguisse pegar, né, o que ele estava querendo. Talvez a palavra certa é essa. Então o Ferdinando estava tentando tudo quanto é jeito, algumas contratações chegavam para jogar, mal dava tempo de treinar. E o resultado não veio, então não estava vindo. Eu me lembro que o primeiro clássico contra o Ferroviário, houve aquele tumulto danado no PV. Se não me engano, houve a morte de um torcedor. E foi até o jogo em que o Ferdinando acabou saindo. Logo em seguida veio o Zé Teodoro, então estavam todo mundo pronto, né? O supervisor na época pediu para todo mundo fosse pronto, porque nós íamos para Caponga para poder fazer uma mini pré-temporada lá. Mas Zé Teodoro chegou na apresentação nossa, Zé Teodoro falou: não, nós não vamos
para lugar nenhum. Nós vamos ficar aqui, vamos trabalhar com a pressão. E os jogadores alguns outros foram chegando e conseguiram assimilar rápido o que ele estava querendo. Então, ainda demorou um pouco, tivemos a derrota no primeiro turno. Essa que eu acabei de falar para o Ferroviário. Depois teve o clássico, que nós perdemos. Zé Teodoro era o treinador, nós tomamos uma goleada. Se não me engano foi 6-3. Segundo turno, se não me engano, acho que ganhamos do Ferroviário e perdemos para o Fortaleza. Então foi um ano assim muito complicado, foi um campeonato cearense assim, nada estava dando certo, nada estava dando certo, e fomos para a final. Eu lembro que nos bastidores eu estava tentando ter uma mexida muito grande para que eu não participasse do primeiro jogo da semifinal, e porque eu tinha sido expulso, né, contra o Fortaleza. Então muitas coisas aconteceram. Então, mas acho que a vontade prevaleceu naquele momento. Fortaleza com um baita de um elenco, baita de um time de Série A. Era o presidente Ribamar na época investindo muito. Uma pena também que ele saiu na situação que ele saiu, porque o que ele pôde investir, ele investiu. O resultado não veio, o culpado foi ele. Então, infelizmente, esse é o futebol. E mais a alegria do nosso lado, porque conseguimos reverter a situação em 2 jogos, fizemos 2 gols. Aleluia, num momento muito bom. O Neguinho tava com as canelinhas secas, que era uma beleza. Vinícius cheirando o gol. Então, assim, eu acho que o que prevaleceu ali foi a humildade e a simplicidade de todos. Principal, acima de tudo, não tinha vaidade. Por mais que na época Vinícius e Aleluia não se davam muito fora de campo, mas dentro de campo os caras eram foda, desculpa o termo, mas dentro de campo os caras eram danados. Em algumas ocasiões no vestiário a gente tinha que apartar, porque o Vinícius massa bruta ia para cima do Aleluia, para poder cobrar que o Neguinho corria mais, para ele correr mais, né? Porque às vezes ele perdia a bola e não dava o combate. Então, mas isso era coisa do jogo, a cobrança existia. Não sei se algumas pessoas lembram desse fato, mas acho que foi um ano assim, graças a Deus, fico feliz de ter feito parte dessa história, fico feliz de ter vestido essa camisa, de estar naquele momento bom, de ter conseguido defender o pênalti, de ter ajudado ao Ceará. Um momento assim maravilhoso na minha vida pessoal, profissional, minha família, sem palavras, né? Tem hora que a gente não consegue achar a palavra exata para passar para vocês o que era aquele sentimento. Mas antes de entrar no gramado da primeira partida, já tinha, foi no primeiro jogo, se eu não me engano, acho que era isso, já tinha uma faixa de Fortaleza tetracampeão, se eu não me engano, apareceu no nosso vestiário. E o treinador, o preparador físico era o Tuco. E o Tuco chegou e mostrou aquilo ali, e o pessoal entrou com mais raiva ainda. Então, são coisas do futebol que você mexe com o brilho das pessoas, e mexeram com o nosso brilho. E falando ainda de 2006, ano que o Ceará foi campeão cearense, mas que na Série B ele patinou, quase foi rebaixado para a Série C, e a principal peça, na minha concepção, claro, eu acho que de muitos torcedores, você foi o principal nome que ajudou ao Ceará a se livrar de ser rebaixado à terceira divisão, mais uma vez, né, na história. E principalmente um marco muito grande daquela época foi o jogo contra o Guarani de Campinas, quando você defendeu um pênalti, né, na reta final do jogo. Como foi aquela Série B, a desorganização? Muitos jogadores iam, outros chegavam durante a competição, a desorganização administrativa. E como foi que culminou com o Ceará brigando contra o descenso e acabando a se livrar já no final da competição? Olha, eu lembro que esse jogo do Guarani, por incrível que pareça, o treinador do Guarani era o Vaguinho. E ele tinha sido meu treinador no Rio Branco de Americana, antes de eu ir pro Ceará. Eu lembro que nós precisávamos de resultado positivo, o resultado não estava vindo, as coisas não estavam acontecendo como nós gostaríamos que acontecesse. E houve aquele pênalti no finalzinho. Eu lembro de imagens de torcedor já saindo, andando em direção às escadas para poder sair, para poder ir embora. E graças a Deus eu tive a felicidade de defender com os pés naquela penalidade, né? Que poderia reverter poderia ter tido talvez um resultado negativo muito grave ali para nós. E eu tive a felicidade de defender aquele pênalti. Que naquele momento um ponto foi melhor do que nenhum.
um ponto que lá na frente nos ajudou muito, até mesmo a briga contra o rebaixamento. Eu brinco com todo mundo que naquele ano ali, pelo amor de Deus, eu acho que eu envelheci uns 3 anos de tanto fazer conta, fazer cálculo, torcer para outros adversários, para tirar ponto de clubes que estavam brigando contra nós ali. Então foi um ano muito conturbado, mas de bastante aprendizado, com certeza. Pois é, Adilson, uma lembrança muito positiva, apesar dos momentos difíceis que a gente vivia. Naquele ano de 2006 você foi, sem dúvida alguma, o principal destaque daquele time que passava por muitos problemas administrativos e o clube acabava que isso resultava no desempenho em campo. Agora, falando sobre isso, até pegando esse gancho, em um dos momentos mais difíceis da história do Ceará, você se consolidou como um espelho dessa nova geração. Eu quero saber qual é o sentimento do Adilson com relação a essa idolatria e a gratidão que o torcedor tem por você, não só naquele momento, mas tem até hoje, porque se a gente for falar sobre o Adilson, o alcance ainda é muito grande, porque se trata de um goleiro que marcou época, repito, na história do Ceará. Qual é o sentimento que você tem com relação a essa idolatria e a essa gratidão que o torcedor tem por você? Mas assim, eu hoje, depois que eu parei, antes eu não conseguia me ver dessa maneira como as pessoas me veem como ídolo. Mas eu lembro que quando eu cheguei no Ceará, nós tomávamos café ali perto da sede. E lá tinha uns desenhos de alguns ídolos do clube, né? Ali eram alguns desenhos que tinham lá em cima, lá de uma lanchonete, de um barzinho. Se não me engano, acho que era o bar do Tião. Então nós passávamos para tomar café da manhã lá, às vezes almoçava, nosso refeitório era ali em cima. Então eu vi aquelas caricaturas ali, eu falei, um dia eu vou estar ali. E não sei, acho que não chegou a ficar lá não. E ídolo, né, assim, para me lidar com essa situação, não estou muito acostumado, né. Ainda bem que hoje, com essa facilidade dessa internet, facilita um pouco mais esse contato com o próprio torcedor que antes não tinha, né. Era mais complicado, mais difícil. Mas hoje eu fico muito feliz de estar em contato com vocês, conversar com alguns torcedores pelo Instagram. Não sou muito de mexer em Facebook, mas a gente tem que começar a mexer com isso também. Mas olha, eu fico feliz de ter conseguido incentivar algumas pessoas, de ter sido espelho para uma geração, né? A gratidão, isso tem coisas que não tem preço. Eu digo que quando eu vestia o manto sagrado, eu procurava dar o meu melhor. Procurava sempre fazer com que fosse o último jogo da minha vida. Clássico, não, sem palavras, foi um jogo que eu sempre gostei, sempre amei. Tive vitórias, tive empates, tive derrotas. Hoje sim, hoje eu vejo a repercussão muito grande, talvez até me assusta, né? Porque quando você está no local você não consegue ver isso. Depois que você sai, depois de um certo tempo, você começa a olhar com outros olhos, você vê os torcedores dizendo que marcou a infância, que acompanhava. Uns falam que quando jogava futebol, fazia uma defesa, que era o Adilson Paredão, fazia aquela batida no braço ali, que foi a defendida do pênalti, que ali foi mais um desabafo meu, que eu estava cansado de, às vezes, sofrer uma derrota para o nosso grande rival, a arbitragem meteu a mão na gente, ninguém fala nada, então ali foi mais um desabafo muito grande. Mas graças a Deus pude dar o meu melhor em prol do Ceará Esporte Clube, e isso para mim não tem preço, de maneira alguma. São coisas que acontecem na vida da gente que marca, e graças a Deus fico feliz de ter passado pelo clube e ter dado o meu melhor. Falhei em alguns momentos, tive alguns momentos não muito positivos, mas hoje eu tenho uma gratidão, uma satisfação muito grande. Primeiramente agradeço a Deus e agradeço ao carinho de todos vocês, torcedores. Não tenho que reclamar, pelo contrário, tenho que pedir desculpas por alguns momentos de eu ter falhado, em algumas ocasiões de ter eliminado o clube, de ter o torcedor alvinegro dele ter sentido uma vergonha naquele momento, mas eu procurei dar o meu melhor. Fico feliz com esse carinho do torcedor do Ceará comigo, com a minha pessoa, isso aí não tem dinheiro que pague. E falando ainda nessa idolatria, né, Adilson, você pegou momentos tanto conturbados quanto o início de um novo momento no clube, né? Atravessou por momentos administrativamente
um pouco ruim, né? O Ceará tinha problemas de déficit financeiro, muitas dívidas, né? E como você viu essa nova mudança no clube a partir de 2009, com a chegada do novo presidente, o Evandro Leitão, como isso ajudou os jogadores e como você, como ídolo já da torcida nesse período, via esse movimento, via essa nova gestão que estava entrando no clube e que estava mudando positivamente todo o cenário do futebol do Ceará no momento. Olha, não foi fácil. Eu lembro quando eu cheguei no Ceará, por mais que o Alexandre Frota, presidente na época, fazia, então os recursos eram limitados. O Alexandre Frota, o Malveira, o Dimas, rapaz, o que esse pessoal trabalhava para poder tentar dar uma condição para nós, mas assim, era difícil, cara. Era difícil porque os recursos que eles tinham em mãos eram poucos. Tive o prazer de acompanhar essa reformulação, né? Essas mudanças que aconteceram. Na época o Ceará Unido que começou com o projeto, o próprio sócio torcedor que começou a engatilhar e realmente a crescer dentro do clube. Houve uma mudança muito, muito grande e com isso os resultados. Fico feliz de ter feito parte dessa transição, dessa reformulação, de ter visto o Ceará chegar onde chegou. E hoje eu digo o seguinte, hoje está o filé mignon hoje. É muito, muito bom. Na época que eu cheguei no clube era tudo muito difícil. O seu Anacleto, seu Júlio, que são os pilares que estão ainda por trás, que é o seu Júlio é o roupeiro, o seu Anacleto é o massagista. Então, Dona Helena é lavadeira, que está até hoje. Então, esse pessoal viveram também momentos piores do que eu passei, né? E eles viram toda essa reformulação e tanto que estão na casa até hoje. Mas é com muita alegria que eu vejo o Ceará hoje disputando uma Série A. É um clube que hoje paga em dia seus atletas. Não que não pagasse antes, pagava sim. Mas hoje o que um atleta ganha comparado a antes tem nem comparação. Mas era difícil. Esses dias eu estive conversando até com o Mazinho Lima, num período, se não me engano, não sei se foi em 2007, era para nós ter chegado mais longe. Mas devido às condições que havia o clube, nós não conseguia, talvez, trazer um atleta um pouco mais, com um salário um pouco melhor para poder nos ajudar. Então, as coisas acontecia muita na raça. Então eu falo o seguinte, que era muita raça, muita vontade, muita vontade de vencer. Então era diretoria, atletas, comissão técnica e torcedor. Então hoje tá muito bom, muito, muito bom hoje jogar no Ceará. Adilson, falando agora de 2009, um ano tão importante para o Ceará, um ano de acesso à Série A. Depois de 16 anos, o Ceará voltou à elite do Campeonato Brasileiro. Quero saber de você, nesse ano importante para o Alvinegro, você como um dos principais ídolos do clube, um dos jogadores mais importantes para a torcida, e justamente no ano do acesso, um ano tão importante que o Ceará conseguiu montar um time mais encaixado, um time que realmente jogou e conseguiu o acesso, e você ficou de fora. Conta pra gente, qual foi o problema que aconteceu naquela temporada que você não conseguiu atuar tanto e acabou ficando de lado justamente nos momentos mais importantes do clube na sua participação? Olha, naquele momento, em 2009, nós começamos o ano, se eu não me engano, as pessoas esquecem que quem preparou aquele grupo ali, realmente quem montou, foi o Zé Teodoro, que era o treinador. O Zé Teodoro, nós perdemos o título estadual, manteve uma base, depois chegou alguns jogadores, o Mota voltou, se não me engano contratou acho que 2 ou 3, veio o Lopes goleiro e junto com a sua comissão, né? Comissão técnica do Paulo César Guzmão. Então eu estava no momento não muito bom, eu estava jogando com um problema no joelho. E algum fato que aconteceu que praticamente quase ninguém soube foi que eu estava jogando machucado. Eu estava com um problema no menisco medial. Se não me engano, acho que era no esquerdo. Não me lembro, não me recordo agora em memória. Então, eu estava jogando machucado, Paulo César cobrando. E naquele momento ali eu lembro que ele fez um comentário comigo ainda.
na sala dele, virou e falou: poxa, mas eu cansei de jogar machucado. Eu falei: não, mas eu tô jogando no sacrifício, eu tô jogando machucado. E naquele momento, por aquilo que pareça, eu acabei dando graças a Deus de fazer a cirurgia para realmente mostrar para ele que eu estava lesionado, que existia uma lesão no meu joelho. E o Paulo César é aquela pessoa que tem como é que eu vou te falar? Ele tem algumas coisas que, se ele entrar com uma camisa preta no jogo e vencer, ele vai daquele jeito até o final. Então é uma superstição. Então ele tinha essa superstição, fiz a cirurgia, para mim foi bom para mostrar para ele assim, que eu estava realmente lesionado, que eu tinha que fazer a cirurgia no joelho. E até então, naquele momento, ele não achava que eu estava dando migué. Voltei, o Lopes estava jogando, ele e o Bonan, e naquele momento eu sentia no dia a dia que eu não fazia muita parte do grupo. O tratamento dele, ele não era uma pessoa que não era muito de conversar, principalmente comigo. E eu sei que alguns clubes no passado que ele passou, ele sempre implicava com um ou outro jogador que às vezes tinha um pouco mais de nome. Se ele via que não tinha condições de tirar ele, trazia para o lado dele. Isso hoje eu posso falar, porque hoje não tenho porquê de me prender, de falar que não aconteceu. Na época eu não falei nada, deixei rolar o que aconteceu. E muitas outras coisas que aconteceram. Então, em 2009, muitas coisas aconteceram. Houve o acesso, trabalhava, me dedicava também ao máximo, não deixava de treinar de maneira alguma, sempre estive disposto. E eu sempre dizia que Ceará acima de tudo. Houve o acesso, eu estava na minha casa, não participei da carreata, não fui na frente do clube. Se vocês puxar foto, vídeo, ninguém vai me ver. Porque naquele momento eu estava meio chateado, principalmente com o treinador. Que ele, para ele, eu não fazia parte do grupo. Eu era apenas um mero coadjuvante ali que, se precisasse, ele me levava no banco de reserva ali do Bonan, que o Bonan às vezes era o segundo goleiro, e eu ficava na suplência. Não que eu tinha que voltar a jogar, não é isso, mas eu gostaria de ter o mesmo tratamento que os outros tinham. Mas isso são coisas que a resenha a longo prazo, e muitas coisas aconteceram. E assim, fico muito feliz pelo acesso do clube, não pelas pessoas, e sim mais pelo Ceará Sporting. E como já falamos aí de 2006, outras temporadas, o Matheus vai lembrar de 2009, Adilson, quais são as principais, as boas lembranças que você tem? Aí, qual é a principal lembrança com a camisa do Ceará que você guarda com mais carinho aí, dessa passagem de muito tempo e bem marcante pelo Ceará Sporting Clube? É difícil. É difícil escolher um momento. Acho que foram 9 anos, 9 temporadas assim, com todos os seus problemas maravilhosas, porque eu estava num local que eu me sentia bem, em que as pessoas gostavam de mim, não eram todas, mas graças a Deus a grande maioria acredito que ainda gosta até hoje. Mas fica difícil de escolher um, porque eu lembro que quando eu cheguei em 2004, chegou eu, Maxandro, o Wilton Goiano, Paquito e Alexandre Dorta. Eu, Maxandro e o Wilton Goiano, nós tínhamos vindo do Rio Branco de Americana, chegamos num momento difícil ali também. Marcelo Silva era o goleiro, foi uma temporada boa devido às suas dificuldades. 2005 foi boa também, com Lula Pereira. 2006, rapaz, olha, vai ser difícil lidar porque foram todos maravilhosos. Então, 2006, sem palavras, sem comentários. 2007, muito bom. 2008, 2007, naquela mudança do clube, eu lembro que nós chegamos a jogar ainda com camisas ainda sem a marca de uma empresa, né, de material esportivo. Mas acho que se eu falar é capaz de eu estar virando outros olhos para outros anos, mas eu gostaria de deixar que foram 9 temporadas, 9 temporadas maravilhosas, muito gratificante para mim por estar nessa casa, por estar vestindo essa camisa e hoje fazer parte dessa história. Então, acho que desde quando eu cheguei não tenho o que reclamar não, pelo contrário, eu só tenho que agradecer a Deus.
Agora falando sobre um assunto um pouco mais delicado, Adilson. Lógico que a gente queria falar só sobre momentos positivos, sobre os títulos que você conquistou, o acesso, que embora, como o Matheus falou, você não participou diretamente em campo, mas que sem dúvida foi importante para o grupo. A gente queria falar só sobre isso, sobre o positivo. Mas a vida, assim como no futebol, tem esses momentos ruins e a gente não poderia também deixar de falar, porque faz parte, infelizmente. Você chegou ao clube em 2004 e permaneceu até o final de 2012. Foram 9 temporadas dedicadas ao Ceará. 9 temporadas, em muitas dessas, difíceis, inclusive. E a sua saída aconteceu no final de 2012, sem o contrato ser renovado. Como que você vê essa saída? Foi uma saída tranquila? Foi algo que teve algum atrito com alguém do clube? Você pensa que poderia ter sido conduzido de uma outra forma? Afinal, se tratava de alguém com tanta história dentro do Ceará? Bom, no decorrer desse período, eu já sabia que... Você sabe que quando você é de fora e você está muito tempo numa casa, você acaba incomodando pessoas. Eu sei que a minha permanência ali, eu sei que já não estava agradando algumas pessoas da diretoria. Quer dizer, eu falo isso, e se algum dia algumas pessoas forem perguntadas, eu espero que elas sejam homens, que elas possam falar a verdade. Que não tem porquê da gente ficar escondendo, jogar confete e falar que não aconteceu, que aí aconteceu. Muitos momentos, como eu falei, eu errei, eu falhei, o clube foi eliminado, tenho minha parcela de culpa muito grande, me cobrava muito por causa disso, tanto que muitos problemas do clube eu levava para dentro de casa, minha esposa brigava comigo, dizendo que minha família não era culpada devido ao resultado negativo dentro de campo. Então era um erro, então quando você se envolve muito, infelizmente acontece isso. Mas eu saí em 2009, na época, hoje eu não tenho contato mais com o atual presidente na época, que antes de eu sair de férias, eu perguntei, falei, olha, você presidente, você tem interesse em renovar comigo? Eu tenho interesse. Então tá, estou saindo de férias, de repente eu estava aqui em Minas Gerais de férias e me liga uma outra pessoa, que na época eu sabia que essa pessoa não me queria no clube. Então, que era o Sérgio Financeiro. Uma pessoa nunca me ligou, por mais que eu cumprimentasse no clube, uma pessoa que nunca me ligou para saber se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa. O contato que eu tinha com ele era mais dentro do clube. Então, naquele momento eu achei puta de uma sacanagem. Você saber que a pessoa não vai muito com a sua fachada, que não está satisfeito com o seu trabalho, que não te quer no clube, te liga e te dá uma notícia. Inclusive me falou. Eu tenho a sã consciência disso tudo. E na época virou para mim e falou, Adilson, eu prefiro que você saiba por mim do que pelos outros, pela imprensa, mas o Ricardinho falou que não quer contar com você. Eu falei, olha, Sérgio, sem problemas. Então fala o seguinte, prepara meu acerto, que eu estou de férias aqui em Minas, assim que eu chegar em Fortaleza, vocês acertam comigo. Aí eu cheguei em dezembro ainda, e só foram fazer esse acerto comigo em meados de março, se não me engano, fevereiro, alguma coisa assim. Passei um aperto danado. Cheque meu foi devolvido, algumas situações porque eles não fizeram um acerto comigo. 2 seguranças na época participaram muito disso, me ajudaram, não tenho vergonha de dizer. Essas pessoas me ajudaram sim. Um deles hoje já não está mais no clube, o outro permanece. E na época é funcionário do clube, para a gente não dizer muito, para até mesmo não prejudicar essas pessoas. Então, as pessoas que me ajudaram, às vezes o torcedor não sabe disso, da realidade que acontece. Então, aí eu saí meio entristecido, porque o presidente na época tinha meu contato, nós tínhamos uma amizade, depois disso acabou, ele ficou chateado com algumas situações, como eu também fiquei chateado, e ao sair do clube, sem problema nenhum, teve um dia que aí um funcionário me ligou, e falou, Adilson, eu quero te pedir um favor. Eu falei, o que foi? Não venha no clube, porque a ordem que nós temos aqui é para não deixar você entrar. Eu falei, estranho, não fiz nada. E foi o Marcão, chefe da segurança na época, né? Mas eu me lembro mais ou menos de uma situação, porque eu tinha um carro e eu tinha passado por uma outra pessoa, e ele queria que eu passasse para ele. Então, por ele não ter feito isso, ele deu a ordem para não deixar eu entrar no clube. Era eu, o Eudes e mais uma pessoa. Hoje o Eudes, se não me engano, está na Federação Mineira. Eu não me lembro quem que era o terceiro. Então eu falei, puta merda, puta de uma sacanagem dessa.
Estive no clube durante 9 anos, nunca briguei com ninguém. Pelo contrário, fui afastado em 2010 e ninguém tomou partido. Fui afastado em 2010 pelo Paulo César Guzmão, fui treinar no aterro de Iracema. Eu, Arlindo Maracanã e outros atletas, e o Rômulo, o atacante. Justamente assim, eu tinha 2 anos de contrato, justamente para me apelar, xingar, sair todo mundo, e não aconteceu. Eu falei, não vou, tenho 2 anos de contrato e vou cumprir. E ainda falei com o Evandro na época, falei, Evandro, você vai me pagar? Ele falou, eu vou. Eu falei, então você pode marcar treino onde você quiser e a hora que você quiser, que eu vou continuar trabalhando e vou manter meu contrato. Eu não vou embora do Ceará por causa do Paulo César Guzmão. Então assim, muitas coisas aconteceram que o torcedor não sabe. A própria imprensa na época, não sei se questionava ou não, falavam que eu saía do treinamento para poder conversar com o torcedor no alambrado, coisa que eu nunca fiz, pelo contrário. Primeiro trabalho e depois sim, eu dava atenção ao torcedor, conversava, cumprimentava, tirava foto, dava um autógrafo aqui. Mas muitas coisas aconteceram. Então isso ninguém comenta, ninguém comentou. Houve um outro fato também em 2012, que se essa pessoa for homem, que ela possa virar e falar, se ela for questionada. Hoje o atual presidente do Ceará hoje, na concentração, Fernando Henrique estava jogando, eu estava no banco dele. Nós íamos jogar durante a semana contra o Horizonte, em Horizonte, e no domingo, se não me engano, tinha um clássico. Aí ele era vice-presidente, teve a capacidade de chegar num quarto, chamar o Fernando Henrique e falar, Fernando, pede para não jogar. Pede para não jogar porque se você jogar, eles vão te dar um 3º cartão amarelo e você não joga o clássico. Quer dizer, eu olhei aquilo ali e achei muito estranho. Falei, pensei comigo, por que eu estou fazendo aqui? Então não precisa de um substituto, não precisa de outro goleiro. E não sei que medo era esse também do vice-presidente chegar e pedir para o goleiro não fazer isso. Aí o Fernando entrou pro quarto, falei, Fernando, se você não jogar, eu não vou jogar não. De maneira alguma. Não sei que porra é essa que esse pessoal tá com medo de Fortaleza, eu não tenho medo não. Então algumas coisas aconteceram. É triste a gente falar isso, tá pegando, eu tenho certeza que muita gente está abismada, deve estar até assustada com isso, de eu estar falando isso hoje. Eu estou falando porque vocês me perguntaram, e na época eu não falei nada porque eu tinha um contrato a cumprir. E eu não queria tumultuar o ambiente, porque senão eu ia ser taxado como tumultuador, o cara que passou e complicou. Então nós fomos pro jogo do Horizonte. Fomos pro jogo do Horizonte, aquecendo no túnel. Aí o Anderson, que era auxiliar do Dimas, nesse momento até eu fiquei meio chateado, porque aí o Anderson veio no túnel e falou, Jorgeiro, prepara o Adilson. Falei, o Anderson, quem vai jogar é o Fernando, o goleiro não é o Fernando vai jogar. Que medo é esse que vocês estão do Fortaleza? Aí eu falei que não ia jogar e não entrei, eu fui pro banco de reserva. E Deus é tão bom que o Fernando entrou no jogo, o Fernando fechou o gol, pegou pênalti e nós ganhamos o jogo. Então disso eu achei interessante que isso não veio à tona. Por isso que eu estou falando, que às vezes eu estou falando e citando, porque eu estou assumo as minhas falhas lá atrás. Mas pessoas que estão dentro do clube hoje, tem pessoas que talvez não sei se é benefício próprio, mas tem muita coisa por trás do futebol que tem hora que a gente não entende. Bom, são palavras fortes, né, Adilson? E mudando um pouco esse cenário, mudando um pouco os ares, queria saber de você como você vê a chegada do Everson, esse goleiro, recente goleiro que passou pelo clube, e a sua atuação, que a torcida, de certa forma, considera como seu sucessor, e vendo o que ele construiu aqui, qual a sua opinião sobre o papel dele dentro do grupo, dentro do Ceará, que depois de você conseguiu, de certa forma, chegar próximo às suas marcas? Olha, eu saí em dezembro de 2012. Teve outros profissionais que passaram por lá depois, né? Não sei por que, talvez não se deram tão bem. Mas uma coisa eu sempre digo, que não é fácil vestir essa camisa do Ceará. E na época eu já dizia que não é as pessoas chegar e achar que vou chegar, vestir a camisa do Ceará e vou jogar, que não é assim não. Essa camisa é pesada, não é qualquer um que vai chegar e vestir ela e achar que vai chegar e resolver, que não é assim não. Então, as coisas que vêm na vida do Ceará, nada vem de mão beijada. Então a pessoa, se não se aplicar dentro, fora de campo, ser profissional naquilo que ele está sendo pago para fazer ali,
o resultado não vem não adianta, não tem jeito. Teve o Everson que apareceu posteriormente, teve um sucesso, acompanhei pouco, mas procurei acompanhar dentro da medida do possível e teve muito êxito, teve muita sorte, capacidade, competência. Então foi um profissional, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas foi uma das pessoas que honrou essa camisa. Então o que a gente quer? Que as pessoas que entram em campo, que possam entrar, vestir e honrar como se fosse o último jogo da sua vida. Porque, como eu disse, não é fácil. Não é achar que vai chegar e jogar e que vem o resultado, que não é assim não. De maneira alguma. Essa camisa é pesada. E não é fácil não. E em entrevista concedida à Rádio Verdes Mares em 2017, foi aonde muitas pessoas voltaram a relembrar do Adilson e se perguntar o porquê de que o clube não chamava, não relembrava, e o porquê que o Adilson não apareceu mais para a torcida alvinegra. Você se emocionou muito e por alguns momentos desabafou com relação a um certo esquecimento de algumas pessoas com os ídolos que passam pelo clube. O que é que realmente aconteceu? O que é que você pode falar mais sobre isso? Ali, o que aconteceu, eu me lembro até hoje, eu estava no posto de combustível quando o pessoal me ligou. Estava esperando a van chegar para me levar um outro pessoal numa outra cidade. Aí o pessoal me ligou, falou, olha, tem um barulho aqui, se vocês não se incomodar, não, pode ser. Aí nisso, eles começaram a falar, e eu acho que eu acabei me emocionando de uma certa maneira, porque para quem sai em 2012 e depois de 5 anos o pessoal te procurar para conversar, ainda mais em situações que você vive, né? Num clube como eu vivi, foram praticamente 9 anos, não foram 6 meses, 3 meses, 1 ano. Então eu acabei por um lado falando de coração, o que eu sentia naquele momento, a emoção veio, não tem como. E depois de mais velho, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais emotivo. Tanto que para me falar também eu tenho que tentar segurar pausadamente para a gente acabar não se emocionando, né? Porque quando você fala de coração, você acaba se realmente emocionando. E naquele momento foi o que aconteceu. E eu sei que tive um treinador, o Zé Teodoro. O Zé Teodoro falava Adilson, o jogador de futebol é uma laranja. O clube, você suga o caldo. Na hora que você não der mais caldo, você é um bagaço. O pessoal vai, te mete um chute e traz o outro. Então isso é a vida. Você não está dando mais resultado, manda embora e traz outros. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Então, naquele momento ali, saí, mas a tristeza minha não foi ter saído do Ceará. Lógico, o Ceará Esporte Clube, mas da maneira que aconteceu. De, às vezes você esperar por algumas pessoas, as pessoas não, talvez assim, não falar com você, você saber por pessoas talvez que não te quer naquele momento ali, e também aí você chega e o chefe da segurança dá ordens para você não entrar no clube. Então, sinceramente, assim, foram algumas situações que aconteceram que machuca, queira ou não, você acaba se machucando, porque se eu tivesse brigado, xingado, agredido algum dirigente, algum atleta, algum funcionário, acho que teria toda a razão do mundo, mas de maneira alguma isso não aconteceu. O clube talvez possa ter alguma coisa assim, mas eu não estou sabendo se eu fiz alguma coisa, mas acredito que não, porque eu sempre procurei ser muito homem em relação a estudo, ao meu trabalho e principalmente a respeito às pessoas lá dentro. Tanto que se você chegar hoje e conversar com um funcionário, eu acho que o funcionário da época seria o seu Anacleto, o seu Júlio e a Dona Helena. Eu acredito que os mais antigos. Então, se você chegar e perguntar, com certeza, eu acho que falar mal não vão não. Eu tenho quase 99,9%. Mas o sentimento foi aquele naquele momento. Talvez a emoção de estar falando com vocês diretamente, né, com vocês aí do Ceará. Mas assim, foi bom. E bom novamente estar voltando a falar com vocês novamente sobre isso. Pois é, Adilson. Agora chegando
a parte final da nossa entrevista. Queria fazer 3 perguntas em uma, e até uma pergunta que foi enviada por um torcedor, agora me falha a memória, não vou conseguir lembrar o nome do torcedor, mas atualmente eu sei que você mora em Minas. Quais as suas ocupações? Você pensa em voltar a trabalhar com futebol? E se a resposta for positiva, qual seria a área que você gostaria de voltar a trabalhar no futebol, se for o caso? Bom, hoje eu realmente moro em Minas, moro numa cidade chamada Viçosa, que muito parecido com a Viçosa do Ceará, né? Que Viçosa, Minas, mora perto das próximas às cidades históricas, Mariana, Ouro Preto. Infelizmente, onde houve aquele problema de Mariana, né? Numa barragem. Mas hoje eu trabalho com turismo. Talvez as pessoas não vão conseguir me ver. Hoje eu trabalho com van, sou habilitado hoje para dirigir van, micro-ônibus, ônibus. Tem um curso coletivo, que é o transporte de passageiros, cadastrado no DR estadual e cadastrado na NTT, que é para viagens interestadual. Então trabalho a semana toda com transporte de passageiro, sou terceirizado dentro de uma faculdade, que é veterinário forte, né? Inclusive gostam muito do forró. Às vezes acabo conversando com o Riquelme sobre isso, já que o Riquelme hoje está com a Solange. De vez em quando eu falo com o Fabinho, que é o esposo da Samira, né? Samira Show, e falo com ele: gente, vocês têm que vir para cá, fazer show para cá. Então o pessoal acaba curtindo bastante o forró daí mesmo. Mas hoje não me vejo assim, não vou dizer que dessa água eu não vou beber, mas eu não sei se eu voltaria a mexer com futebol, não. Parei de jogar no Santo André em 2014, fizeram uma proposta para mim lá, se eu queria ser treinador de goleiro. Aí eu vim para Minas, estava de férias, falei: você vai para casa, pensa lá, diz qualquer coisa, você nos avisa. Aí no início eu não estava muito animado não, mas depois eu falei: não, beleza, eu vou experimentar, essa nova experiência. Mas aí quando eu fui dar respostas, eles contrataram um treinador, o treinador levou a comissão técnica dele, inclusive treinador de goleiro. Aí acabou não dando certo, aí eu acabei desanimando. O meio é gostoso, prazeroso, mas infelizmente a sujeira é muito grande, é sacanagem. Então, para você ter que conviver com isso tudo, é complicado. Ainda mais quando você ainda fica com um pouquinho, assim, um pouco de rancor um pouco no coração, ou mágoa, né? Talvez a mágoa seria um pouco, e que te acaba tirando todo o tesão que você talvez tinha no passado, né? Parei de jogar em 2014, vim disputar há 2 anos atrás eu vim disputar na faculdade um torneio, né? Que me inscreveram lá e eu fui obrigado a jogar. Aí o pessoal gostou pra caramba, ficaram doidos, que até então eu não falava que eu tinha jogado futebol, e não falo realmente. Aí depois, com o passar do tempo, pessoas vieram saber, como se vazou, né? Essa informação vazou, algumas pessoas da faculdade me chamam: o paredão, mas assim, a gente sabe que a vida hoje é outra, né? Mas eu não vou dizer que dessa água eu não vou beber, que eu não sei o dia de amanhã, mas hoje a princípio não. Como se diz, hoje eu só observo. Adilson, só tenho te agradecer por essa entrevista, baita entrevista, digna do tamanho do goleiro que você foi, do tamanho do ídolo que você é para a nação alvinegra. Te agradeço demais, realmente você não ficou no muro em nenhuma das perguntas, muita coisa aqui que eu não sabia, os meninos, acredito eu, também não. O torcedor alvinegro realmente vai passar a conhecer um pouco mais dos bastidores daquela época, de 2006, 2009, né, tudo que se passou nesses anos, e também um pouco mais sobre a tua história, o teu amor à camisa do Ceará. Então só tenho a te agradecer, gostaria que você fizesse a sua consideração final, o seu alô final para a galera, e já te agradecendo de coração por essa baita entrevista. Seu primeiro Portalcast Entrevista 01 foi sensacional. E eu quero agradecer a todos vocês. Desculpe se eu falei alguma besteira, se eu magoei alguém, mas a minha intenção não foi essa, foi exatamente para esclarecer. As perguntas foram feitas assim para eu poder esclarecer, né? E falar um pouco do meu sentimento pelo clube, o que eu passei, a minha alegria de ter vestido essa camisa do Ceará. Tenho algumas camisas do Ceará em casa, apesar que minha mulher pegava escondido e dava
com algumas pessoas, até brigavam na época, mas eu só tenho que agradecer o carinho de todos. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E espero que a gente possa se ver um dia, se abraçar todos, se conhecer melhor. Nós estamos aqui nas Minas Gerais trabalhando. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Eu só tenho que agradecer a vocês e estamos aqui à disposição. E obrigado a essa nova geração pelo carinho, pelo respeito. Estou sempre à disposição, porque o pessoal precisar, que a gente puder ajudar, pode contar comigo. Valeu, Adilson, muito obrigado. Um abraço para você. Você, torcedor alvinegro, que pôde matar um pouco da saudade do Adilson. Segue lá ele nas redes sociais. É um cara super simpático, muito gente boa. Respondeu a todos nós aqui muito bem. Então você pode seguir ele lá no Instagram, Adilson Paredão, que você vai encontrá-lo. Honorato, qual a tua consideração final aí desse Portalcast Entrevista? O que você tem a falar dessa primeira entrevista com o Adilson Paredão? De gratidão, agradecer. Acho que é uma oportunidade única que nós temos de agradecer ao Adilson por tudo que ele fez pelo clube, por todo o respeito que ele sempre tratou a torcida do Ceará e a instituição, apesar do que fizeram com ele, de praticamente ter saído chutado do clube, mesmo com toda a identificação, e também traz uma reflexão, né? A forma com que nós tratamos o ídolo, que muita gente trata o jogador de futebol como o milionário, o cara que é mercenário, o cara que não tá nem aí, mas acho que também tem que ter um lado humano, né, da pessoa, que geralmente, muitas vezes, eles não pensam só no dinheiro. Claro que tem que pensar no seu bem-estar, etc, etc, etc. Mas muitos deles nos representam dentro do gramado, né? Coisa que nós não temos qualidade suficiente, não tivemos oportunidade, enfim, N variáveis, mas que esses caras, alguns conseguem nos representar de uma forma diferente de muitos que passam pelo Ceará. E o Adilson, com certeza, é um deles, e de uma geração que foi muito sofrida, né? Foram anos de sofrimento, anos de angústia, de responsabilidades administrativas, mas o Adilson sempre segurou a peteca. Então a gente agradece muito, muito, muito mesmo a ele, e que nós para todo mundo pensar, de refletir, para tratar os ídolos de forma diferente, valorizar mais, para que nós tenhamos ainda mais ídolos, mais conquistas, e o Adilson é responsável por uma delas muito importante, e mesmo que outras não tenham acontecido com o troféu, o Adilson nos ajudou demais. Então agradecer ao Paredão, é uma honra tremenda, que é o meu ídolo, um dos meus maiores ídolos no futebol, e talvez é o que eu tenha mais gratidão, é o Adilson. Então, Paredão, tamo junto, obrigado pela disponibilidade, um abraço bem apertado, e quando vier aqui na capital cearense, estaremos aqui para dar um abraço, bater aquela foto e agradecer por tudo. E eu tô nessa também, quero essa foto também, porque a que a gente tem já tá um pouco antiga, inclusive virou meme já. Enfim, JP Souza, você tem a falar sobre a Adilson, você que foi um cara que desde o início já bateu na tecla que o nosso primeiro Portalcast Entrevista teria que ser com ele, o 01 tinha que ser com o nosso camisa 1, então o que você tem a falar sobre o nosso Paredão? Pois é, Matheus, eu só quero agradecer por essa oportunidade que nós tivemos, agradecer ao Portal Alvinegro por nos permitir esse bate-papo com um grande ídolo que nós temos e tivemos naquela época, e só agradecer, somente isso. O Adilson foi fundamental numa conquista que, particularmente na minha vida, foi a maior de todas. O Ceará já foi tetracampeão estadual em 2014, o Ceará foi campeão invicto da Copa do Nordeste no ano seguinte, e eu tenho certeza absoluta que será campeão de muitas coisas ainda daqui para frente. Mas nenhum título na minha vida terá mais importância do que aquele de 2006, porque aquele foi o título que formou e moldou a minha identidade como torcedor do Ceará. Eu, um moleque de 10 anos, e que viu o time sofrer 2 goleadas na fase classificatória, que viu o time também ser derrotado pelo Ferroviário por 4-0 no jogo do PV, mas que no final vi o quanto essa camisa é pesada, o quanto essas cores carregam uma mística capaz de nos fazer vencer jogos que naquele momento eram inimagináveis. Então só quero agradecer a ele, ao Adilson Paredão, por ter sido tão importante naquele momento.
e por ter dado tanto ao Ceará durante 9 temporadas. É lógico que falhas aconteceram em alguns momentos, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte de qualquer área profissional, mas eu tenho certeza absoluta que as lembranças que o torcedor tem por ele são muito mais positivas do que negativas. Então quero agradecer, cara, muito, e fazer uma ressalva, um pedido ao torcedor do Ceará. Eu sei que a velha guarda, o torcedor mais antigo, eu não sou tão velho assim, mas eu sei que os mais antigos conhecem a história do Adilson. Eu sei que aqueles que viram pouco, assim como eu, também buscaram ler, buscaram algo. Mas essa nova geração, esse pessoal de 13, 14, 15 anos, que não chegou a presenciar o Adilson aqui em Porangabuçu, busquem se informar, vejam vídeos, leiam sobre o que foi o Adilson e o que ele representa para essa torcida. Sabe por quê? Porque é muito bom você valorizar hoje o Ricardinho, é muito bom você valorizar o Luiz Otávio. São jogadores que representam hoje essa camisa, que representam o nosso escudo e que sim, também merecem a referência. Mas até mais do que isso, é muito importante a gente valorizar aqueles que passaram pelo clube e em um momento muito difícil administrativamente, deram uma contribuição em campo para um clube que era desacreditado. Então fica o agradecimento, fica esse conselho a essa nova geração. Foi um bate-papo muito bacana e que eu fico honrado de ter tido a oportunidade de participar. Então muito obrigado a todos e até a próxima. Isso aí, com certeza, todos nós muito honrados em participar desse Portalcast Entrevista. Bruna, qual a tua consideração final para o nosso paredão? Primeiramente agradecer a oportunidade que o Portal nos deu de poder estar entrevistando esse grande ídolo aqui do clube. E, assim, eu acho que a palavra para definir o Adilson é gratidão imensa, assim, por parte do torcedor. Eu não era tão novinha na época, eu era adolescente, mas na época, enfim, por estar em vias de entrar numa universidade, eu não estava tão focado no Ceará, mas das coisas que eu me lembro, o título de 2006 obviamente é inesquecível, mas as coisas que eu me lembro é que o Adilson era tão regular de uma forma que a gente se acostumava com os milagres que ele fazia nos jogos do Ceará. E de certa forma, esses milagres, ele não era aquele tipo de goleiro que, fiz um milagre e vou me exaltar aqui ao extremo. Não, ele sempre foi muito comedido, sempre foi muito na dele, sempre respeitou imensamente a instituição em Ceará e a torcida do clube. Ainda mais nos momentos mais complicados de administração financeira. Ele nunca em nenhum momento desistiu, ele nunca em nenhum momento baixou a cabeça, sempre lutando com seus companheiros. Então, eu acho que a gratidão que nós temos que ter ao Adilson de ser aquela pessoa que representou a nossa torcida, aquele jogador que dava o sangue, que fazia coisas inimagináveis, pode procurar aí no YouTube os vídeos dele, que não era chamado de paredão quase todo jogo, à toa. Então, o Adilson, para mim, ele representa, sabe, aquele torcedor, de certa forma, aquele torcedor fiel. Mas ele não era torcedor, ele era jogador, então é aquele jogador fiel. Aquela pessoa que a gente se espelhava, puxa, esse cara é massa, a gente tem que se espelhar nele, a gente tem que lutar junto com ele. Esse era o Adilson, ele sempre lutava junto com todos. Então, é só agradecer imensamente a ele e fazer com que essas novas gerações conheçam um pouco mais dos ídolos do Ceará. Apesar de ser um ídolo recente, de 2006 e pouco, muita gente sabe que o Adilson foi um grande goleiro, mas não sabe a dimensão da sua importância. Então acho que a gente conseguiu trazer isso um pouco hoje para o pessoal que está em casa, para os nossos ouvintes. E meu agradecimento à equipe e a ele, né? Então, Adilson, por favor, quando vier, né, vamos todo mundo marcar essa foto. Um abraço e a todos, até a próxima entrevista. Com certeza essa fila vai ser imensa, todo mundo vai querer tirar uma foto com o Adilson, todo mundo vai querer essa foto para guardar de recordação. Eu seria um dos primeiros da fila, com certeza. Preciso renovar a nossa foto. E antes da gente encerrar, tem a participação de um torcedor do Twitter. A gente escolheu uma pergunta aqui para deixar uma mensagem do torcedor também, o torcedor do Ceará. Claro que todos nós somos torcedores, mas o torcedor, fora a equipe do Portal Alvinegro, vai participar e deixou uma mensagem para o Adilson. O Bruno Dávila deixou a seguinte mensagem para você, Adilson. Não sei se podemos participar aqui pelo Twitter, mas de qualquer forma, deixo meu muito obrigado para o Adilson. Acompanhando o Ceará, indo para a estádio há 30 anos, vi grandes goleiros do Ceará, mas para mim, o Adilson foi o melhor de todos. Valeu, Paredão, abraço a todos.
Valeu, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. É só mais uma mensagem que reforça o quanto o Adilson é importante pra gente, o quanto o Adilson tem uma história grandiosa no Ceará. E você, torcedor, como o JP já falou, se você não teve a oportunidade, não teve a honra de acompanhar o Adilson pessoalmente no estádio, ou não pôde acompanhar naquela época o que ele fazia dentro de campo, dê uma procurada aí. Só te deixo uma informaçãozinha, só uma informaçãozinha. Você sabe um dos responsáveis diretos de o Ceará hoje não ter ter 0 participações na Série C do Campeonato Brasileiro? Um dos grandes responsáveis, com direito a pênalti defendido no final do jogo e tudo mais, é esse cara aqui, Adilson Cândido de Souza, o nosso paredão. Muito obrigado, Adilson. Você que nos escutou, te agradeço demais. Esse foi o nosso primeiro Portalcast Entrevista. Teremos vários e vários outros programas. Você pode deixar aí nos comentários qual o próximo ídolo que você quer que a gente entreviste. Nós vamos fazer o possível para trazê-lo aqui também para a nossa entrevista. Já adianto que a gente está atrás de outros jogadores para trazer nos próximos edições, mas você, torcedor, vai escolher quem vai ser o próximo, vai ser o 02, que vai participar do nosso programa. Eu vou só fazer um comentário final, Matheus. Como historiadora que sou, vamos respeitar a nossa história e aprender com ela. Adilson foi um grande ídolo numa época em que tudo no time, tudo no clube era muito complicado. Então a gente tem que aprender com esses ídolos, aprender que não é dinheiro, que não é fama, é raça, é vontade de jogar futebol, é vontade de dar tudo pelo clube, que fazem dessas pessoas ídolos. E não foi só Adilson nessa época. Então, eu acho que a gente tem que aprender com o nosso passado e olhar para ele com carinho e respeitá-lo como se fosse nosso avô mesmo, né? Como se fossem os netinhos do vovô. Então nós temos que respeitar muito o Adilson por ele ser quem ele é, o ser humano quem ele é. Também reforço a mensagem de que a gente precisa cada vez mais valorizar os nossos ídolos do passado, aqueles caras que, principalmente aqui no Ceará, sofreram junto com a gente numa época que a gente não tinha recursos financeiros, que a gente não tinha estrutura, que a gente era um mero time de Série B que lutava para não cair para C e às vezes conseguia beliscar um títulozinho estadual. Hoje não, o Ceará tem vários jogadores de qualidade que vestem e querem vestir essa camisa. Mas antes, bons jogadores para vestir essa camisa aqui tinha que amar a camisa, porque não era qualquer um que vestia não. Então, torcedor alvinegro, valorize os seus ídolos. Tem vários outros caras aí que a gente vai buscar trazer também, que merecem essa menção, merecem essa lembrança. Então você pode nos relembrar aí também nos comentários aquele que você quer que a gente traga aqui para o nosso Portalcast Entrevista. Muito obrigado a todos, um abraço para o nosso paredão, um abraço a você também que nos escutou. Até logo, saudações alvinegras.